Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Azul. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal. E hoje nós temos a segunda edição do Azul Responde, que é postado toda quarta-feira ao meio-dia. Então, se você quer se acostumar a esse quadro fixo do canal, não se esqueça de colocar na sua agenda. Então, sem mais delongas, bora para a vinheta. Antes de tudo, para explicar, o Azul Responde é mais ou menos o seguinte: você deixa aqui nos comentários a sua dúvida sobre mineração, sobre refrigeração, sobre elétrica, sobre rede, qualquer coisa que eu possa responder nesse âmbito da mineração, eu vou copiar o seu comentário, que nem a gente vai fazer aqui daqui a pouquinho, e eu vou colocar aqui do lado da tela para poder responder em vídeo. É muito melhor do que responder em comentário e mais fácil. Se você quiser acompanhar o meu dia a dia da mineração, não esquece de entrar lá no meu Instagram, @azulofusca, e também seguir nas minhas outras redes sociais aqui no YouTube também. Não se esqueça de se inscrever. Se você quiser ajudar o canal de alguma outra forma, você pode se tornar membro do canal, ter acesso ao nosso grupo de WhatsApp exclusivo e ter também outras informações que você queira, como por exemplo o contato do fornecedor de ASICs, etc. Só se tornar membro do canal, ou você pode participar toda quarta-feira das nossas lives também, que eu sempre faço na quarta-feira às 8 horas da noite. Sem mais delongas, então vamos fazer agora, vamos dar o enquadramento aqui, como sempre, vamos começar respondendo as perguntas. E a primeira pergunta é do Luda Mob. Ele pergunta se uma placa parar afeta tudo ou só ela para. E tem como saber qual placa parou e ou quebrou sem precisar ser manual? Tipo, dá para saber qual placa dá defeito? Enfim, pessoal, aqui nas minhas rigs eu tenho uma identificação para cada uma delas. Por exemplo, essa que está rodando aqui do lado é a rig de número 10. Então, lá no RiveOS, no sistema operacional, eu consigo identificar que se alguma placa daqui parar, eu consigo saber que é esta rig. Aí, como é que eu faço para descobrir qual dessas 12 placas que tem aqui nessa rig é a que está dando defeito? Normalmente, eu diminuo a rotação dos fãs de todas elas, tá? E eu vejo qual delas que não tá rodando em 100%, né? Então tá diferente das outras 12, das outras 11. Normalmente é assim que eu faço para identificar. Às vezes dá algum probleminha, é um pouquinho mais difícil, mas a mineração normalmente ela continua e uma placa para. Às vezes acontece de nessa rig a placa para de funcionar e a mineração para, mas tem como você automatizar o sistema no RiveOS para que você consiga reiniciar a máquina quando baixa o hash rate dela, né, o poder computacional dela. A segunda pergunta é do Nathan Santana. Mano, cheguei agora de paraquedas e estou bem por fora do conteúdo, então talvez minha dúvida seja meio óbvia. Nenhuma dúvida é óbvia quando você não tem noção do assunto. Então fique à vontade também, você que quiser ler e deixar aqui nos comentários, fica tranquilo, pode ser qualquer tipo de dúvida. Como foi a questão de mudança do Ethereum? Você já tinha esses equipamentos e teve que adaptar alguma moeda que fosse suficiente para pagar ou a menos conta de luz e qual moeda que tu minera? Pessoal, tá bem diferente da mesclagem, tá? Para quem não entende muito bem, lá em setembro do ano passado, a gente deixou de minerar Ethereum, que era a moeda que mais pagava, né, na mineração de GPU, e passou a minerar outras moedas. Durante o período de setembro, do dia 15, que foi quando aconteceu a mesclagem, até mais ou menos final de novembro, eu fiquei com as máquinas desligadas. Foi um grande erro, eu posso estar comentando isso num outro vídeo, falando sobre por que, que não se deve desligar a placa de vídeo, porque na minha concepção, ela tem muito mais chance de dar defeito parado do que funcionando, tá? Mas foi um baque bem grande ali, esse período eu fiquei desligado. Já tudo isso que vocês tinham aqui, que vocês estão vendo aqui, na parte estrutural, tá? Na parte, por exemplo, das rigs e etc, eu já tinha. Foi questão de tempo, daí quando ficou desligado eu fui ajeitando, né? Estante aqui, infraestrutura aqui e ali, isso eu fui ajeitando durante. Mas a parte de elétrica eu já tinha montado, já estava pronto. Sobre a questão de mineração, eu fiquei durante esse período desligado, né? E depois que eu comecei a voltar a minerar, eu tentava pelo menos minerar para ficar no 0 a 0, pagar energia e sobrar alguma coisinha. Hoje, né, eu já consigo tirar um lucro um pouco acima do meu custo de energia aqui, tá? A moeda que eu estou minerando no momento é Iron Fish com dual de Zilica. Francisco fez uma pergunta aqui e falou que o projeto está bem nos conformes, show de bola, brigadão, Francisco. E ele perguntou como é que fica na janela com esses exaustores aqui atrás, que vocês não conseguem ver, mas vocês podem ver aqui no card o vídeo falando sobre toda essa farm. Apartamento é ruim por conta da alimentação elétrica, como eu já expliquei, mas mesmo em residência é uma burocracia danada para conseguir alimentação em trifásico. Isso eu expliquei também, é bem difícil, em apartamento é difícil, em residência você tem que dar as explicações e também
paga caro para poder fazer essa transição. Sobre a questão de ruído na janela, durante a parte da noite eu tenho um sistema que automatiza e ele baixa o ruído para 30%, né? Ele baixa a rotação da ventoinha para 30%. O que isso faz com que o ruído baixe muito e até agora eu não tive nenhuma reclamação de ruído. Tive alguma reclamação durante o tempo para até eu conseguir organizar aqui, né, com os vizinhos sobre questão de temperatura, de calor, mas agora que a gente está rodando moedas mais frias, a temperatura agora deve estar mais ou menos, por exemplo, da sala em 28 graus. Não é nada muito quente. Eu vou tentar encaixar duas perguntas aqui numa resposta só, porque essa pergunta ela vai ser bem longa e eu vou explicar. O Dom Hard perguntou: alguém me explica para que serve e como lucra, provavelmente, né? Ele botou lucra, mas eu acredito que seja como lucra. E o Giovan fez uma pergunta um pouquinho maior aqui e falou: vídeo muito bom, sou bem leigo nesse mundo de mineração, mas acho bastante interessante aproveitando o quadro novo. Teria como explicar de uma forma mais técnica, ainda que seja em breve, como funciona todo esse processo da mineração? Eu tenho uma 3060 e eu conseguiria usá-la para minerar? Vale a pena? De qualquer forma, excelente conteúdo. Tamo junto, Giovan, e tamo junto, Dom Hart. Seguinte, pessoal. A mineração é mais ou menos como se fosse uma validação de dados de alguma transação. Assim como a gente tem lá do Banco Central ou dos bancos, a gente tem os servidores que são localizados, por exemplo, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, enfim, esses bancos, esses servidores, eles validam essas transações, né? Para a gente não ter fraude e tudo mais. Na mineração de placa de vídeo e de ASIC, é a mesma coisa. Para que não haja fraudes na rede, você precisa de validadores dessa rede. Eu, como minerador, sou um validador. Então, digamos que, por exemplo, eu queira enviar para você R$ 1.000 em Ethereum, né? Então, sei lá, 0,1 Ethereum. Mandar para você R$ 1.000 em Ethereum. Ele vai passar por uma série de validações, né? E é aí que entra onde que há o lucro da mineração. Para essas validações serem feitas, a gente tem uma taxinha que entra da validação, né? Essa taxinha é onde entra o lucro do minerador, né? Então, imagine da forma mais simples possível, imagine como se fossem as transações, né? Os blocos de transação. São como se fosse uma caixa fechada. Os mineradores vão lá, abrem essa caixa, dentro dessa caixa tem várias transações, eles vão pegando cada vai validando, e lá no finzinho sobra uma gordurinha, essa gordurinha é essa taxa de transação, né, as taxas que você paga para poder fazer a transação, e assim você recebe. Espero que eu consiga ter explicado para vocês como é que faz para lucrar e como é que faz para e como é que funciona a mineração. Provavelmente mais no futuro aí eu trago um vídeo de como fazer essa parte de mineração, como iniciar na mineração também. E só complementando sua pergunta, Giovanni, sobre se sua placa vale a pena minerar ou não, se você não tiver custo de energia, lógico que a rentabilidade hoje está bem pequenininha, mas você pode entrar num site chamado Nice Hash, você vai baixar um mineradorzinho lá deles e você vai ter uma ideia de mais ou menos quanto que essa 3060 vai rodar. Lembrando que enquanto você estiver minerando, você não consegue utilizar o seu computador para mais nada, tá? Então é interessante que você utilize ele para minerar durante os momentos que você não esteja utilizando o seu computador, tá? E daí você vai analisar. Se você não tem custo de energia, se você tem custo de energia, eu diria que não vale a pena, porque tem o custo do sistema também, né? Tem o consumo do sistema, no geral, não vai gerar rentabilidade. Se você não tem custo, dá uma olhada para ver se vale a pena. O nome do site é Nice Hash. Gabriel Correia perguntou: por que eu utilizo um Celeron? Eu sei que o foco das rigs são nas placas de vídeo, mas um processador tão fraquinho assim dá conta? Sim. Né? O consumo hoje de um processador, ou a utilização de um processador numa rig, é basicamente quase que nulo. Ele roda tanto em temperatura idle, né, que a gente fala, que é uma temperatura baixa, né, porque ele não utiliza basicamente nenhum poder computacional para poder estar rodando o sistema operacional. Lógico que se você fosse rodar, por exemplo, no Windows da vida, aí sim você precisaria, porque o Windows ele consome um pouco mais de poder computacional do processador em si. Mas como aqui eu utilizo um sistema baseado em Linux para rodar, ele foca todo o trabalho somente nas placas de vídeo. Lógico que a gente tem alguns fatores que podem influenciar sim na sua escolha para o que você vai colocar no seu sistema, né? Como por exemplo, dependendo do processador ou placa-mãe, você tem mais ou menos lanes de PCI Express para poder conectar mais placas de vídeo. Por exemplo, esses kits que eu utilizo aqui, eu consigo colocar no máximo 12 placas de vídeo, mas existem kits no mercado que conseguem colocar até 19 placas de vídeo em uma placa-mãe junto com o kit do processador. Mas é bem simples, não precisa de nada demais. Lógico que a gente está falando aqui de mineração por placa de vídeo, mas se caso você queira minerar com o processador, que tem como também, aí sim você vai precisar de um processador e de um kit mais parrudo, mais forte, para poder estar fazendo esse trabalho, porque daí sim ele vai passar de idle para
potência total, né? Vai estar utilizando os cálculos para poder fazer no processador e vai estar consumindo o processador em si. Então nós temos aqui a pergunta do CryptoLand perguntando se eu não utilizo energia, gerador de energia, né? E que quando acaba a energia, isso pode danificar os componentes aqui e tudo mais. Lógico que a gente sabe que um brute force, né? Ou seja, um desligamento direto na tomada ali ou na queda de energia pode ocasionar sim algum defeito. Porém, a gente tem filtro de linha aqui, nós temos DPS, né, caso tenha algum surto na rede, e também temos as fontes que têm proteção contra esse tipo de causa. Então, pode ser que não aconteça. Para acontecer é bem difícil, mas pode sim acontecer. Se você pode encaixar um gerador de energia num poder desse aqui, show de bola. Mas se você não pode, aí é tentar pelo menos trabalhar em algum lugar onde não tenha tanta variação de rede, de tensão de rede ou queda de energia, que é o caso desse apartamento aqui. Cara, a última vez que caiu energia aqui, eu acho que faz alguns meses, né? E não teve nenhum problema de componente danificado. Lógico que é sempre interessante que você proteja a sua rig de várias formas possíveis, como é o caso aqui que eu utilizo esses filtros de linha que tem essa proteção contra surtos e quedas. As fontes também têm proteção contra surtos e quedas. A rede elétrica também tem proteção contra surtos e quedas. Entende que você sempre cria um ponto antes de acontecer qualquer tipo de problema contra essa questão. E a última pergunta desse Azul Responde é do Diego BMX PC Gamer, que não é bem uma pergunta, é só uma afirmação e eu coloquei nesse vídeo para poder falar sobre esse assunto que é importante sim. Não venda seu carro ou casa para minerar, não vale a pena mais a mineração. Aí tem um ponto, eu concordo sim que no primeiro fato que você fala sim, não venda seu carro ou casa para minerar. E o segundo, eu já discordo. Porque em todo negócio na vida existe alguém que vale a pena fazer e alguém que não vale a pena fazer. Né? Então você tem que definir o quê? Se vale a pena para você ou não. Aqui para mim vale a pena por dois fatores. Eu tenho um custo de energia um pouco baixo, né, considerado o restante do Brasil aqui. Tenho parcerias também nessa questão de energia, então eu consigo baratear meu custo de energia e consigo tirar lucratividade no que eu faço aqui. E outro fator é que eu paguei muito mais barato nessas placas do que normalmente estão no mercado, né? Eu consegui um valor aí de negociação de 40% abaixo do valor de mercado atual dessas placas, né? Então, por este fato, para mim compensa. E para outras pessoas também compensa. Tem gente que não paga energia por causa da solar e etc. Tem gente que consegue preços de placa de vídeo ainda mais baratos do que eu consegui. Então, tudo isso é um fator que vale a pena para essas pessoas e elas também vão definir e vão estudar para ver se vale a pena investir o que eu investi aqui, né? É lógico que se você voltar todos os meus vídeos, todas as minhas lives, em nenhum momento eu falo para você vender o seu carro ou casa para mineração, mas sim estudar muito antes de fazer qualquer tipo de investimento, seja na mineração, seja em criptomoeda ou etc. Para mim, a mineração é válida porque você tem algo físico aqui do seu lado rodando. Então, se qualquer coisa acontecer com as criptos, porque a gente sabe que é um mercado que hora está em cima, hora está embaixo, e você quiser se desfazer, querendo ou não, essas placas estão aqui, eu vou poder me desfazer e algum bem eu vou conseguir ter com elas, né? Que é o caso delas aqui hoje. Lógico que existe depreciação e etc, etc. Todo negócio tem isso, tá? Eu só acho muito mais seguro do que investir em criptomoeda em si, porque em criptomoeda você vai estar com algo somente digital e aqui você vai estar com algo físico gerando algo digital. Pessoal, o vídeo de hoje era esse. Não se esqueça, toda quarta-feira a gente faz o Azul Responde. Estamos na segunda edição, vamos para a terceira. Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo. Se inscreve, deixa o like também. Não se esqueça, se você quiser ajudar o canal de alguma forma, você pode assistir as lives e mandar superchat, enfim. Ou também se tornar membro aqui do canal. Clica aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo também tem o link se você utiliza iOS. Você pode ter acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp e ter acesso ao meu WhatsApp também para poder tirar dúvidas quando for possível. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo Azul Responde. Tamo junto!